Oi, gente. Temos mais uma videoaula, a nossa segunda videoaula do quarto bimestre. E o assunto de hoje é colocação pronominal. Vamos lá. A colocação pronominal é a posição que os pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase em relação ao verbo. Então, falamos de posição, falamos de pronomes pessoais oblíquos átonos. Quais são? Coloquei aí para vocês relembrarem: o me, o te, o seu, o os, o a, o as, le, o leis, nos e vos. Então, colocação pronominal tem a ver com a posição que esses pronomes que estão aí estarão em relação ao verbo. E que posições podem ser? Antes do verbo, no meio do verbo ou ainda depois do verbo. Quando o pronome surge anterior ao verbo, recebe o nome de próclise. Realmente é uma palavra que não faz parte, aí do nosso vocabulário. Uma palavra que requer aí um pouquinho de atenção e boa vontade para guardar aí num lugarzinho especial, como eu costumo falar. Tem um exemplo aí de próclise. Não me faça perder sua confiança. Por que nós temos aí o caso de próclise? Temos o verbo fazer, aí faça. E onde está o pronome pessoal, oblíquo, átono? Que no caso é o me. Está antes do verbo. Ok? Se estiver antes, próclise. Agora, quando ele vem no meio, mesóclise. Abraçar-lhe-ia agora, mas estou molhado. Nossa, abraçar-lhe-ia. Essa construção aí que às vezes a gente se depara, em textos que vocês não sabiam o nome e acabaram de descobrir. Temos aí um caso de próclise, porque o pronome lhe, ele está onde? No meio do verbo. E temos ainda quando o pronome vem depois do verbo. Ênclise. Alistou-se no exército para realizar um sonho. Temos o alistar, conjugado, alistou, e o pronome está depois desse verbo. Ênclise. Então, nós temos próclise, mesóclise e ênclise. No entanto, essa posição antes, no meio ou depois do verbo, nessa posição que o pronome pessoal oblíquo átono assume, ela não é aleatória, não é tipo, eu coloco aqui porque fica mais legal, eu coloco aqui porque vai ficar mais bonitinho, porque eu prefiro. Não é assim que funciona. E como funciona então? Nós temos algumas regras, que vão determinar se esse pronome entra antes, no meio ou depois do verbo. A próclise, ela é usada quando o verbo estiver precedido de palavras que atraem esse pronome. Então, antes do verbo, tiver uma palavra, a gente chama de palavra imã, ela puxa o pronome para perto dela. São os casos de próclise. E que palavras são essas? Palavras que expressam negação, como não, ninguém, nunca. Pronomes relativos, que, quem, quando, indefinidos. Alguém, ninguém, tudo. E ainda os demonstrativos. Este, esse, isto. Advérbios e locuções adverbiais também atraem. Palavras que expressam desejos,
ou orações exclamativas. Ainda atraem conjunções subordinativas Q e C e palavras interrogativas no início das orações. Então, nós temos aí as palavras que atraem o pronome para perto delas, e assim o pronome fica, né, antes do verbo. Já a mesóclise, ela é usada quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, contanto que esses verbos não estejam precedidos de palavras que exijam a próclise. A próclise é o que a gente fala de apoderar-se. A preferência é sempre que ela aconteça. O pronome venha antes do verbo. E aí, por exemplo, tem um verbo no futuro do presente. Se tiver uma palavra dessas que eu falei, ima, vira próclise. Se não tiver, mesóclise. Realizar-se-á na próxima semana um grande evento em prol da paz no mundo. Se vocês observarem, realizar-se-á. Se você tirar o C, o que ficará? Realizará, futuro do presente. Então, quando a gente tem futuro do presente, acontece o quê? Divide o verbo e coloca o pronome ali no meio. Se não fossem os compromissos, acompanhar-te-ia nessa viagem. Da mesma forma, tira o T. O que vamos ter? Acompanharia. Futuro do pretérito. Se tem futuro do pretérito, faz aquela aberturinha e coloca o pronome. E foi ali que entrou o T. Temos aí os casos em que a mesóclise é usada. Já a ênclise, ela é usada quando a próclise e a mesóclise não forem possíveis. Então, a gente tem a ordem próclise, mesóclise e ênclise. Antes, no meio e depois, coincidentemente. E quando que acontece ênclise? Quando o verbo inicia a oração ou quando houver uma pausa antes do verbo. Vimos, então, os 3 casos de colocação pronominal, os 3 casos em que pode variar a posição do pronome pessoal oblíquo átono em relação ao verbo. E além da gente ver as 3 possibilidades, né, que esse pronome pode estar antes, no meio ou depois, nós vimos ainda as regras, que como eu coloquei, essa posição não é aleatória, não tem a ver com o nosso gosto e preferência, como acho que fica mais legal, mais bonitinho, como é melhor de ouvir. Temos regras. Se tiver as palavras que a gente chama de palavras hífen, atrai o pronome e vira próclise, ele fica antes. Se tiver ali os casos de futuro do presente, futuro do pretérito, não tiver nenhuma palavra atraindo, abre o verbo e coloca o pronome no meio. E ainda temos ênclise, quando o verbo inicia a oração ou quando houver uma pausa antes do verbo. Embora na linguagem falada, né, a colocação dos pronomes não seja rigorosamente seguida, a gente viu principalmente nos casos de mesóclise, né, as normas devem ser observadas, principalmente na linguagem escrita. Então, se a gente tem aquele hábito de dizer assim, me dá um biscoito aí, dizer, falar, até pode ser considerada, embora, né, na falada a colocação não seja rigorosamente seguida, na escrita não dá para escrever, me dá o biscoito. Por quê? Porque o me, se o verbo estiver começando, a gente tem ênclise, e o me deve ser depois do verbo, no caso dele. Ah, mas ninguém fala assim, deveria. E na hora da escrita, tem que ser dessa forma. Não pode ser de outra forma. É porque falando a gente ainda admite possibilidade de uma linguagem cotidiana, de uma linguagem coloquial, né? Uma certa fuga da gramática, principalmente no ambiente informal. Mas na linguagem escrita, de forma alguma. Então, para a gente encerrar, a colocação pronominal é a posição
que os pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase, né? Mas em relação ao verbo a que se refere. Pode estar antes, no meio ou depois. Relembrei os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, o, os, aás, leleis, nois e vois. E que posições são essas? Olha lá. Próclise se o pronome estiver antes. Mesóclise se o pronome estiver no meio, faz aquela abertura. E ênclise se estiver depois do verbo. Então, vamos dizer assim, que precisa ficar guardado aí no lugar especial, como eu costumo falar, com relação à colocação pronominal. Estamos falando de pronomes pessoais oblíquos átonos, e é legal saber quais são, porque senão você não vai entender a dinâmica. Você precisa saber que ele entra antes, no meio ou depois. Os nomes, se entra antes, como é o nome? Próclise. Se entrar no meio, mesóclise. Se entrar depois, ênclise. Ok. E você ainda precisa guardar aí no lugar especial as palavras imã, né? Os casos que o futuro do presente, futuro do pretérito vai ser aberto para entrar ali no meio. O pronome pessoal, do caso oblíquo, átono, e ainda a ênclise, que se não for no meio, não for antes, ele será depois, né? Quando começar aí a frase, é o principal caso de ênclise. Quando começa a frase com o verbo, o pronome sempre vem depois. Era isso que tínhamos para falar sobre colocação pronominal. Teremos a oportunidade de treinar e analisar bastante essa posição aí dos pronomes em relação ao verbo, ok? Fiquem bem, continuem se cuidando, que em breve daremos continuidade. Tchau, tchau, pessoal!